Gálatas, capítulo 5. Gálatas, capítulo 5. Essa semana foi uma semana de reuniões todos os dias e foi bom demais. Gálatas 5, vou te entregar aqui uma palavra que vai te dar um direcionamento para a sua vida. Quem achou, diga amém. O versículo é o 1. Diz assim, estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a meter-vos debaixo do jugo da servidão. Mais uma vez, estai, pois, firmes na liberdade. Para por aqui. Primeira palavrinha desse texto que eu quero chamar a sua atenção é a palavra firme. Irmão, se existe uma coisa que muitas pessoas encontram dificuldade, é em ficar firme. Muita gente encontra dificuldade de ficar firme. Firme na palavra de Deus, firme nas promessas de Deus, firme nos seus propósitos. Deus nos pede para nós ficarmos firmes. Quando você está firme, você simplesmente não se move da sua posição espiritual, da sua posição de crença, de confiança em Deus. Você permanece naquilo que Ele falou na palavra dEle, nas promessas dEle, na sua decisão que você tomou para Cristo. Quando você não está firme, aí é outra história. Basta um empurrãozinho e aí você já sai do lugar. Basta uma coisa que acontece, uma coisa que você ouve, uma coisa que você vê e que move a tua fé de lugar. Antes você estava com a tua fé em Deus, agora porque determinadas coisas aconteceram, tua fé já não está mais tão forte, tão fortalecida assim. Então muitas pessoas encontram dificuldades, irmãos, de ficarem firmes. Há pessoas que uma hora estão com aquela fé vibrante, aquela fé acesa, determinada. Mas daqui a pouco essa mesma pessoa que agora há poucos dias estava com a linguagem positiva para frente, agora está toda desanimada, desinteressada, fria espiritualmente, não está firme. A Bíblia diz que os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. O Monte Sião é justamente lá em Jerusalém o lugar onde foi construído o Templo de Salomão. Há muitos anos, quando eu me converti, eu recebi essa informação de que foi feito um estudo lá naquela região do Monte Sião. Porque está escrito que não se abala. A Bíblia está dizendo que o Monte Sião não se abala. Então, os cientistas, os estudiosos, foram investigar isso. Conclusão que eles chegaram, que aquela região do Monte Sião é o único lugar do mundo que resiste a um terremoto, a um abalo sísmico. Só racha se Deus quiser. Mas, naturalmente falando, aquele ali aguenta qualquer tipo de abalo sísmico. Aí você veja o que Deus compara aqueles que confiam nele, ao Monte Sião, que não se abala, mas que permanece para sempre. Isso é ser firme. É uma pessoa que ela jamais se abala. Não importa o que esteja acontecendo em volta dela. Ela simplesmente sabe em quem ela tem crido. E ela não move a fé dela de lugar jamais. Deus, eu permaneço na tua palavra. Eu permaneço confiando no Senhor, nas tuas promessas. Ainda que doa, ainda que me faça chorar, mas eu não vou me mover de lugar. Eu vou continuar confiando no Senhor. Então, há muitas pessoas que elas pensam que estão firmes, irmãos, mas elas não estão. É um escândalo que acontece. É uma coisa que ela vê, é uma perseguição que se levanta contra ela. Isso é suficiente para essa pessoa baixar a guarda. Que firmeza é essa?
Ele diz assim, ó, esteja firme. Será que você está firme mesmo em Deus? Ou será que você é de estação? Uma hora você está de um jeito, igual a natureza. Aí o tempo passa, outra hora você está de outro jeito e assim por diante. Eu conheço esses dois tipos de pessoas. Mais de 20 anos lidando com gente, dá para eu ver muita coisa, né? Então eu conheço esses dois tipos de pessoas. Eu conheço pessoas que em Cristo são firmes, irmãos. Firmes, que não muda a fé dela em Deus. Mas eu também conheço gente que uma hora está, outra hora não está, uma hora é, outra hora não é, e assim por diante. Ele recomenda os irmãos, estejam firmes. Firmes em quê? Aí vamos partir para outro lado agora, para outra parte, né? Firmes em quê? Na liberdade com que Cristo nos libertou. Ele pede, ele recomenda os irmãos que estejam firmes na liberdade com que Cristo nos libertou. A liberdade deles foi uma. A nossa liberdade, irmãos, foi outra. Deus te tirou de uma realidade, Deus me tirou de uma realidade e me libertou. E não existe coisa melhor que nós vivemos na vida do que a libertação que nós experimentamos em Cristo. Alguns Deus libertou da idolatria, outros Deus libertou da feitiçaria. Aqui há pessoas que de repente, irmãos, quando não tinha conhecimento da palavra, ia buscar algum tipo de graça, algum tipo de milagre, ou seja lá o que for, em lugares que praticam feitiçaria, que praticam magia. Recorria a isso. Outras pessoas, Deus tirou ela das drogas, outros tirou da prostituição, outros Deus tirou aí dos vícios. Deus te libertou, Deus me libertou. O certo é que Deus fez uma coisa comum a todos nós. Deus nos libertou da cegueira espiritual. Antes você era cego espiritualmente, eu era cego. Agora nós podemos ver. Essa liberdade, irmão, não tem preço. A gente sabe hoje a quem recorrer. A gente sabe o Deus a quem nós devemos buscar. A gente sabe hoje o Deus diante de quem nós podemos chorar. Isso para a gente é libertador, é maravilhoso. Ele pede, ele recomenda para a gente estar firme nessa liberdade. Por quê? Porque se você não estiver firme nessa liberdade, o que vai acontecer com você? Possivelmente é o que está escrito aqui no final desse versículo. Ele diz, ó, estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo vos libertou, e não torneis a meter-vos debaixo do jugo da servidão, da escravidão. Ele diz assim, ó, estejam firmes na liberdade que Jesus libertou vocês, e não se coloquem de novo debaixo do jugo da servidão, da escravidão. Não se coloque novamente debaixo desse jugo. Você imagina, eu estava falando sobre isso hoje pela manhã, aí você imagina assim que eu, quando não conhecia a palavra, irmãos, eu tinha um livro de cabeceira. Livro de cabeceira, você sabe, é aquele livro que você dorme com ele, acorda com ele, é o teu livro principal. Livro de simpatia. Eu lia quase todos os dias e fazia muita simpatia. Aí você imagina que hoje eu vou fazer isso de novo. Eu estou me colocando debaixo do jugo da servidão. Imagina que hoje você está com um problema, com uma doença, com um problema seja lá qual for, a pessoa fala assim, ó, vai ali no rezador, porque ele vai fazer uma reza para você, coisa rápida, resolve. As rezas dele são boas. Não, mas eu sou crente, eu sou cristão, eu conheço a palavra, eu não vou fazer isso. A pessoa insiste e acaba indo. Você está se colocando debaixo do jugo da servidão de novo, irmãos. Você vai praticar idolatria, buscar outros seres divinos que não seja o Senhor. Você está se colocando debaixo do jugo da escravidão novamente. Se colocando debaixo do jugo da servidão. Quando Jesus ele nos ensina no Pai Nosso, aquela parte da oração que diz assim, ó, não nos deixe cair em tentação. Eu entendo que não é só a tentação de pecado, de coisa carnal e etc. não.
Mas é essa vida antiga que a gente levava, que por um descuido, um vacilo, a gente pode voltar a viver de novo, irmãos. É o jugo da servidão. Se você não for uma pessoa firme, você acaba voltando para a velha vida de novo. Você acaba voltando às práticas antigas novamente. Você vai se colocar novamente debaixo do jugo da escravidão que você vivia. Por isso que você tem que ser uma pessoa firme, que venha o que vier, você não se abala e a tua fé não muda de lugar. O apóstolo Paulo fez uma declaração, e isso era um indicativo de como ele decidiu viver a vida dele. Ele disse assim, ó, nada nos separará do amor de Deus que há em Cristo Jesus, nosso Senhor. Não são os anjos, nem são os demônios. Nada vai me separar. Não é o presente, nem o porvir. Não é altura, profundidade, comprimento, largura. Aí ele finaliza dizendo assim, pessoa alguma nos separará do amor de Deus que há em Cristo Jesus, nosso Senhor. Pessoa alguma. E às vezes pessoas que são usadas para nos separar do amor de Deus, não estão fora da igreja, estão dentro da igreja. É verdade. Há pessoas que elas veem determinadas coisas acontecendo dentro da igreja, dentro do reino de Deus, e ela diz assim, não, uma coisa dessa não era para acontecer dentro da igreja. A gente espera lá de fora, mas dentro não. Você está errado. Jesus Cristo disse assim, ó, é necessário que venham os escândalos. É necessário. Você acha que eu espero escândalo lá de Brasília? Eu não espero, porque ali já é um escândalo por natureza. Eu não espero escândalo de lá. O que vier de lá não é escândalo, é só novidade. É só notícia, porque a bagaceira está lá. O escândalo, ele vem de onde? De onde a gente menos espera. Mas Jesus disse, vai acontecer. É necessário que aconteça. Mas ai daquele por quem vem. Então, quando determinadas coisas acontecem, não dentro da igreja, não era para acontecer. Não, peraí, Jesus disse que iria acontecer. E isso não pode abalar a minha fé. Isso não pode abalar a minha comunhão com Deus. A gente vê aí, por exemplo, nessas 2 últimas semanas, saiu um noticiário aí, um cantor gospel, muito conhecido no Brasil, as músicas dele, irmãos, mas assim, sacudiram essa nação. Aí, esses dias, ele está lá discriminando, né? Aquela música, alvo mais que a neve, dizendo que a música é preconceituosa. Que coisa ridícula é essa? Vai fazer papel de idiota assim lá no escambau do Judas, gente. Pelo amor de Deus. Aí vai o outro que entra na mesma onda dele, dizendo que aquela música, o nosso general é Cristo, também é preconceituosa. Porque associa o general ao atual governo, que não sei o quê. Pelo amor de Deus. Aí você vê uma situação dessa, uns homens de Deus desses que Deus usou para quebrar corações do Brasil, agindo de uma forma dessa, é uma baixaria, é um escândalo. Aí eu vou deixar minha fé se mover de lugar por causa dessas coisas? Como é que pode? Um homem de Deus. Jesus disse que ia acontecer. É necessário, ele diz. Se você não ficar firme, você se abala. Eu me lembro uma vez que eu estava evangelizando lá na Praça do Ferreiro, em Fortaleza. É uma praça que fica bem no centro da cidade, uma das mais importantes lá do centro. Aí eu peguei e fui abordar um jovem que estava sentado. Aí estou falando lá de Jesus para ele, evangelizando e tal. Aí ele falou assim para mim, ó, tudo que você está falando eu já sei. Tudo que você está falando eu já sei. Eu fiquei até impressionado. Assim, é mesmo? Mas como assim que você sabe? Eu já fui da igreja, eu já fui diácono da igreja. Ele falou qual a igreja que ele foi diácono. Já fui diácono na igreja. Aí o que foi que houve? Aí ele falou algumas coisas que aconteceram na vida dele. Aí disse que hoje ele estava na macumbaria. O cara foi diácono, batizou, aceitou Jesus, conheceu a palavra, se libertou, foi diácono. Coisas aconteceram, se desviou. Olha onde é que ele foi se meter hoje.
não ficou firme. Se você não ficar firme, você vai ser movido do seu lugar, da sua posição espiritual. Porque coisas, você pode ter certeza, vão acontecer para você perder sua fé. Vão acontecer para você deixar de crer, para você mudar o teu conceito de reino de Deus, de obra de Deus, de igreja. Coisas vão acontecer. E se você não estiver firme na sua liberdade, que Cristo libertou você, você é um sério candidato, uma séria candidata, a daqui a um tempo, a uns anos, você está abalado na sua vida espiritual. E, como muitas pessoas, dá um bocado de motivos, um bocado de desculpas para isso. Não é porque isso, é porque aquilo. Aí se quem for te ouvir não tiver maturidade, você tem razão. Quem tinha razão era Jesus, irmãos. Foi abandonado pelos 12 caras que disse que ficaria com ele até a morte. E por Pedro, que jurou que ia com ele até a morte, se fosse preciso. Foi abandonado por todo mundo. O motivo tinha Jesus. Então fique firme, irmãos, na liberdade com que Cristo libertou você. Porque essa liberdade ninguém jamais poderia te dar. E não se coloque novamente debaixo do jugo da servidão, da escravidão. Eu sempre costumo dizer para as pessoas que a nossa caminhada com Cristo é um caminho sem volta. A nossa decisão para Cristo é um caminho sem volta. Você decidiu amá-lo, servi-lo, estar com ele, acabou. Deus, desse caminho eu não volto mais. Eu estou decidido, eu sei o que eu quero e eu não volto mais. Eu sei para onde é que eu estou indo. Eu estou indo para os braços do Pai, do meu Senhor, do meu Salvador. Acabou. Vou ficar firme nessa liberdade. Então, é o que Deus está te pedindo hoje, irmãos, nessa palavra. Não se desvie nem para a direita, nem para a esquerda, e não deixe nada nem ninguém te mover de lugar. Fique firme. Quando a gente fica firme, a gente tem muitos resultados positivos na nossa vida. Mais um ano está chegando aí. Quais são os teus projetos, planos para esse ano que vai se iniciar? Para a sua vida em todas as áreas. Fique firme. Se você ficar firme e for perseverante, aquilo que você planejar, você vai alcançar. E é um bom período, um bom momento para a pessoa fazer planos. Tem pessoas que elas estão tão decepcionadas com esse negócio de sair ano e entra ano, que ela diz assim, não tem nada que esperar não, eu já fiz muitos planos e não aconteceu nada. O problema não era com Deus, não. O problema era com você, comigo. Porque do momento que eu determino algum negócio, eu preciso ficar firme, para que a luz venha brilhar nos meus caminhos. Mas sabe qual é o problema? É que a gente faz os nossos projetos, a gente escreve os nossos projetos, ora, mentaliza, apresenta na vigília, aí a gente joga tudo para Deus. Tipo assim, Deus está aqui, faça. Tipo assim, resolva. Não é assim não, gente. Não é desse jeito não. Eu não posso ser preguiçoso não. Deus faz a parte dele e eu tenho que fazer a minha também. Tenho que me esforçar, trabalhar, planejar, administrar, organizar, ser fiel. Uma porção de itens que eu tenho que colocar em prática para que aquilo que eu determinei, planejei e estou firme, venha acontecer. Você quer emagrecer comendo pizza todo dia? Não, pastor, só 3 vezes, 2 vezes por semana. Beleza, vai firme. Não, mas Deus, eu já coloquei no projeto, Deus está fazendo a obra. Ai. Não está fazendo coisíssima nenhuma, irmãos. A gente tem que fazer. A gente tem que se organizar. A pessoa gasta, papoca com cartão de crédito. Não, mas Deus está fazendo a obra. Que obra? Deus não se responsabiliza pela minha irresponsabilidade. Ele não se responsabiliza. A
pessoas que pensam assim, não, Deus ele vai fazer a obra. É a frase que o crente usa, né? Deus está fazendo a obra. Que obra que ele está fazendo? Não está fazendo obra nenhuma não, irmãos. Ele não se responsabiliza pela minha irresponsabilidade. Ele não se responsabiliza por isso. Então a gente tem que ter juízo. Eu tenho que ficar firme, mas sempre fazendo a minha parte. Fazendo bem feito, que Deus vai fazer a dele. E aí eu nunca vou voltar para o jugo da escravidão. Irmãos, Deus que nos livre de nós voltarmos um dia para a escuridão de onde nós saímos. É tão bom quando você, assim, está na sua casa de noite, aí falta a energia, está aquele breuzão. É tão bom quando chega energia, não é? Hã? Já viu quando assim, passa um tempo sem energia, quando chega, aí todo mundo aplaude? Nem combinado, é natural. Já aconteceu isso com você, já? Estava lá um tempão sem energia de noite. Aí chega os vizinhos batendo palma, você vê aquela ruma de palma, salva de palma, né? Não é bom? Irmão, muito mais foi a gente sair da escuridão de onde nós estávamos. E aí eu vou deixar de ficar firme, você vai deixar de ficar firme para voltar. A Bíblia compara isso à porca lavada que volta para a lama. Você lava uma porca todinha, aí você solta a bicha, ela vai para a primeira poça de lama, rola lá de novo, se suja todinha de novo. A Bíblia compara a porca lavada que volta para a lama. É aquela pessoa que ela encontrou o caminho de Deus, mas por algum motivo ela não ficou firme, deixou o diabo, deixou alguém, deixou uma situação mexer com a estrutura espiritual dela, e ela volta para a velha vida, volta para a escuridão de onde ela saiu. É a porca lavada que voltou para a lama. Não, irmãos. Você tem que saber o que é que você quer em Cristo. Meu Deus, a minha decisão, ela é imutável. Eu sei para onde eu estou indo e eu vou combater o bom combate. Eu vou completar a minha carreira e eu vou guardar a minha fé. Em nome de Jesus Cristo. Amém? Repete essa frase para você mesmo. Eu vou combater o bom combate. Eu vou completar a carreira e eu vou guardar a minha fé. Você só treinou, mas agora fala com mais vontade, certo? Um pouquinho mais alto. Diga assim, eu vou combater o bom combate. Eu vou completar a minha carreira e eu vou guardar a minha fé. Aplauda o Senhor bem forte. Bem bonito. Bem bonito as suas palmas para Jesus. Amém, gente? Diga glória a Deus. Vamos ler de novo para a gente poder orar? É Gálatas 5, né? Gálatas 5, versículo 1. Estai, pois, firmes em quê? Na idolatria, na cegueira espiritual, na vida errada que você está levando, é isso? Não. Estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou. Jesus te libertou? Eu era pobre e perdido, sem Deus, sem Jesus, quando Ele estendeu a sua mão para mim. Ele te libertou. Esteja firme na liberdade. Ele diz, e não torneis a meter-vos debaixo do jugo da servidão. Amém? Você entendeu isso? Vamos orar em nome de Jesus. Vamos falar com Deus. Coloca um instrumental, Obreira Rosângela. Seu telefone já está conectado aí. Fique de pé, pessoal, que a gente vai orar. A gente vai falar com Deus, apresentar nossa vida para Ele e dizer para Ele aqui nessa noite, Deus, eu vou ficar firme nessa liberdade. Eu não vou mais olhar para trás, não vou deixar nada abalar nem mover a minha fé. Em nome de Jesus. Isso me faz lembrar daquela passagem bíblica, que você vai lembrar disso, que Jesus veio um homem até Cristo, né? E ele foi pedir ajuda a Jesus porque a filha dele estava morrendo. Aí Jesus falou assim, deixa que eu vou na sua casa e vou curá-la. E no meio do caminho, quando aquele homem estava indo com Jesus até a casa dele, a Bíblia diz que veio alguém e trouxe a notícia de que a filha dele tinha morrido. Ou seja, não incomodes mais o mestre. Não incomodes mais. 0, 8, 8,
tecnologia de hoje. Desliga o celular, tira as notificações. Ouça. Irmãos, o homem disse assim: não incomodes mais o mestre. Tipo assim, curar dava para ele curar, mas ressuscitar não dá para ele ressuscitar. Não incomodes mais ele. Rapidamente, quando aquele homem recebeu a má notícia que a filha dele estava morta, Jesus falou para ele assim, ó: não temas, crê somente. Ela saiu do estágio de apenas enferma para o estágio de morte. Em outras palavras, para mim é a mesma coisa. Não tem nada difícil. O médico, quando aquela maquininha lá do coração, não estou lembrado como é que chama, fica lá os batimentos cardíacos, como é que chama aquela maquininha? Alguém sabe? Também não sei não. Aí está lá a maquininha. Quando fica lá a linha reta, o que é que significa? Morreu. Para o médico, acabou, não tem mais jeito. Para Jesus é a mesma coisa. Doente ou morto, é a mesma coisa. Ele pediu para aquele homem o seguinte, ó: continue firme. Continue crendo. Se ele fosse questionar, ele dizia: mas Senhor, ela está morta. Não tem problema. Continue firme. Continue crendo. E a gente, irmão, vivo, as células do nosso corpo vivas, a gente enxergando, ouvindo, falando, a gente para de crer por coisas muito menores. Muito menores a gente para de crer. E a canção já diz, né? Não desista, não pares de crer. Os sonhos de Deus jamais vão morrer. Servo de Deus, fica firme. Esteja firme nessa liberdade que Cristo libertou você. Não vai para o jugo da servidão, não. O diabo quer você escravo. O diabo quer você tapete, ele passando por cima, te humilhando. Você se sentindo um coitado. Uma pessoa que não pode, que não consegue. Que essa fé não é toda para você. É só com um ou outro que acontece. Para com isso. Esteja firme. Nada me move dessa posição espiritual que eu estou. Eu sei em quem eu tenho crido, disse Jó. E em breve o meu Deus se levantará em meu favor. Amém? Feche os seus olhos, coloque a mão no seu coração. Diga: Senhor meu Deus, em nome de Jesus, eu creio em sua palavra. E eu vou ficar firme nela e nas tuas promessas. Em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, nós estamos aqui na sua presença. Em nome de Jesus. Nós recebemos essa palavra da parte do Senhor Deus, que nos mostra o que exatamente nós temos que fazer com a nossa vida espiritual, que é permanecer firmes, não deixar nada mover a nossa fé de lugar. A nossa fé está na tua palavra e ela tem que simplesmente ser inabalável. Passa o céu e passa a terra, mas as tuas palavras não passam e a nossa fé também não é para passar, meu Deus. Paulo diz: fiquem firmes e não se coloquem novamente debaixo do jugo da escravidão. Quantas pessoas, Deus, por não vigiarem, acabam se colocando novamente debaixo do pesado jugo da escravidão, Senhor. Mas essa pessoa entendeu a tua palavra e ela não aceita isso para a vida dela. Por isso ela está se posicionando, Deus, nessa noite de cura, de libertação. E primeiramente eu quero orar com essas pessoas, Deus. Eu quero me levantar contra tudo aquilo que tem tentado mexer, abalar com a fé deste homem, desta mulher. Em nome de Jesus, nós sabemos que há uma guerra espiritual sendo travada, forças malignas querem confundir a nossa fé, abalar a nossa confiança, mexer com a nossa estrutura espiritual, mas em nome de Jesus, nós repreendemos todo o mal, nós repreendemos todo o ataque maligno, satânico, e nós ordenamos: saia em nome de Jesus. Levante as suas mãos aos céus, diga: Senhor meu Deus,
em nome de Jesus, coloca nas minhas mãos o teu poder. Coloque as mãos no alto da sua cabeça agora, e com fé repita comigo: eu não aceito, nem permito nada do diabo na minha vida, nos meus caminhos. Diga: eu ordeno que todo ataque, toda força maligna, opressora, eu ordeno, saia. Tira as mãos, diga: saia, e saia em nome de Jesus. De olhos fechados ainda, fale para Deus que você está firme nas promessas e que você crê na cura, na libertação, na providência divina, naquilo que você está precisando. Fale para Deus que você acredita nas promessas dele e que você está firme nelas e crê que elas vão se cumprir na sua vida. Meu Deus, em nome de Jesus eu oro por essas pessoas. Pai, eu sei que o Senhor é fiel às tuas palavras, e em nome de Jesus eu te peço, Deus, com as tuas mãos estendidas, vem cumprir, Pai, a tua palavra na vida dessas pessoas, Deus. Passa com o teu poder do alto da cabeça até a planta dos pés, restaurando a saúde, curando, libertando. Deus, essa pessoa que está precisando de um socorro urgente, ela está fazendo a parte dela, mas tem coisas que é só um milagre do Senhor, meu Deus. Manifesta então esse milagre extraordinário na vida dessa pessoa. Estamos unindo a nossa fé, Pai, nessa última sexta-feira do ano, buscando uma resposta do Senhor, e eu creio, Deus, na resposta do Senhor, Pai. Por isso estamos orando. Já vi tantas respostas, já vi tantos milagres, tanta providência do Senhor. Deus, eu sei que essa será mais uma, Pai. Então nessa última sexta-feira do ano, finalizando essa oração, nós queremos pela fé já te agradecer, porque quem tem fé assim, Pai, agradece antes mesmo de ver a resposta, de ver o milagre, porque a fé é a certeza das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Eu quero declarar, meu irmão, que esse ano que está chegando será um ano de respostas grandiosas de Deus para a sua vida. Será um ano de portas abertas, de muitos recursos chegando na tua mão, mas também será um ano que Deus vai te dar sabedoria para conduzir sua vida, conduzir suas finanças. Vai ser um ano em que Deus vai derramar sabedoria para você tomar decisões acertadas sobre a tua vida, sobre a tua família, teus negócios, teu futuro. Em nome de Jesus Cristo, seja abençoado com as bênçãos dos céus, com as bênçãos da plenitude, e você diga: muito obrigado, meu Deus. E eu recebo, Senhor, essas palavras de bênçãos sobre a minha vida, em nome de Jesus. E aplaudo o Senhor bem forte, bem bonito, gente, as suas palmas para Jesus. Glória a Deus, amém? Pode sentar em nome dele, amém.